humanidade como você nunca viu. A origem do homem é claramente registrada na Bíblia Sagrada, que ensina que toda a humanidade veio a partir de Adão, o primeiro homem criado por Deus. Isso significa que, à luz das Escrituras, a origem do homem não está numa sequência de processos aleatórios que resultam num processo evolutivo, mas está no ato criativo de Deus, conforme o conselho de sua vontade soberana. Portanto, a história bíblica da criação do homem não começa apenas em Adão, o primeiro homem criado, mas começa em Deus, aquele que livremente, conscientemente e propositalmente resolveu criar o homem. Antes do homem ser criado, houve o conselho divino: façamos o homem à nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. A área da teologia cristã que estuda essa disciplina é chamada de antropologia bíblica. A Bíblia apresenta o relato da criação de uma forma simples e objetiva, sem oferecer uma descrição científica da origem do homem. E como podemos ver, o livro de Gênesis é muito superficial, sendo necessário adentrarmos em temas científicos para uma compreensão mais ampla. Claro, sem descartar a influência de Deus. Do ponto de vista da biologia, o corpo humano é constituído por átomos que formam moléculas, que por sua vez formam as células e posteriormente os tecidos humanos. Um tecido humano é um conjunto de células especializadas iguais ou diferentes entre si, separadas ou não por líquidos e substâncias intercelulares que realizam determinadas funções num organismo multicelular. Não poderíamos deixar de citar o genoma humano. O genoma humano é o conjunto completo de sequências de ácido nucleico codificado como DNA dentro de 23 pares de cromossomos nos núcleos das células e em uma pequena molécula de DNA encontrada nas mitocôndrias individuais. Voltando aos tecidos, os tecidos do corpo humano podem ser classificados em 4 categorias básicas: o tecido epitelial, o conjuntivo, o muscular e o tecido nervoso. O estudo dos tecidos biológicos e de como estes se organizam para formar os órgãos chama-se histologia. No corpo humano, esses 4 tipos de tecidos não existem isoladamente, mas juntam-se uns aos outros em proporções variáveis. Os órgãos abrangem pelo menos 2 ou todos os 4 tipos de tecidos. A composição química do corpo humano é muito complexa e os átomos presentes no corpo humano são alumínio, boro, carbono, cálcio, cobalto, cloro, cobre, cromo, enxofre, estanho, ferro, flúor, fósforo, hidrogênio, iodo, magnésio, manganês, molibdênio, nitrogênio, oxigênio, potássio, selênio, silício, sódio, vanádio e zinco. Coincidentemente, os mesmos elementos químicos que compõem toda a superfície do planeta. Mas, com toda essa tecnologia moderna atual, seríamos capazes de mesclar os homens às máquinas? Quer dizer, o barro ao ferro? Não tenho dúvidas quanto a isso. Chamado transhumanismo, o movimento multidisciplinar estuda como a tecnologia é capaz de se fundir ao corpo e à mente humana, permitindo ao ser humano transcender diante das limitações humanas quando comparadas às máquinas. Os transhumanistas buscam aprimorar as habilidades humanas, prolongar a expectativa de vida e moldar o próprio caminho evolutivo, superando as restrições biológicas e aumentando as capacidades físicas e intelectuais, levando a uma nova era de potencial humano. Pessoal, todas as armadilhas têm iscas maravilhosas e é por isso que os animais caem nelas. O movimento defende a utilização de tecnologias avançadas para aprimorar as capacidades humanas. Assim,
conseguem enganar as massas e explorar diversas possibilidades, como engenharia genética, inteligência artificial, nanotecnologia, dentre outras possibilidades. Embora muitas vezes esse tema desencadeie debates e considerações éticas, o transhumanismo oferece uma visão conveniente para a parte esmagadora das massas, oferecendo um mundo onde a humanidade alcançará novas fronteiras de existência e, como as pessoas estão em um estado de deterioração mental, esta é mais uma tendência tecnocrata sem a possibilidade de uma rota de fuga. Os seres humanos que desafiarem os limites impostos pela natureza certamente perderão suas almas ao deixarem de ser 100% humanos para se tornarem parte humanos e parte máquinas. Esta é a ideia do transhumanismo, que utilizará a ciência e a tecnologia para criar uma nova categoria de seres humanos, desafiando assim e suscitando a ira de Deus. Mas o plano macabro não para por aqui. A manipulação genética de nossa espécie permitirá a criação, em laboratório, de novos genes que modificarão o código genético para serem capazes de bloquear a replicação de vírus, tornando as novas células imunes a ataques. A modificação do genoma humano aumentará gradualmente até finalmente gerar uma nova espécie biológica, assim como as plantas transgênicas. Para finalizar, a inteligência artificial ligada à computação quântica teria um grande papel nisso, transferindo o conteúdo das mentes desta nova espécie de pessoas, como lembranças do passado e traços de personalidades, para um disco rígido, método conhecido como carregamento da mente. Os novos seres humanos não serão capazes de produzir a consciência em toda a sua complexidade, com emoções e sentimentos como respeito, generosidade e empatia, tornando-se semelhantes às máquinas. E naqueles dias o amor esfriará. Quem tem ouvidos que ouça a voz da salvação. A verdade como você nunca viu.